Nós estamos vivendo num período em que algumas pessoas dizem que é uma época de decisões, de grandes vantagens, tecnologia, enfim, muitos conseguem se engrandecer com suas formas de ganhar dinheiro através dos meios de comunicação, através da mídia. Hoje em dia muitas pessoas ganham dinheiro facilmente. Outros ganham dinheiro vendendo jogos, vendendo filmes e fazendo outras coisas mais através da internet. Outros conseguem se posicionar através do YouTube e outras redes e conseguem muitos seguidores, e isso lhes dá status e conhecimento. Mas, por outro lado, as pessoas não estão assim um tanto preocupadas com as coisas que estão acontecendo. Outras, sim. Aqueles que estão perdendo entes queridos por conta dessa enfermidade, essa pandemia que está assolando não somente o Brasil, mas outros países também, as pessoas sabem realmente o que tem passado. Algumas ficam com o olhar no horizonte perguntando até quando. Outros estão alheios a tudo isso. Algumas pessoas estão vivendo a sua vida, ou às vezes chegando ao clímax da loucura e praticando coisas absurdas. Hoje eu peguei um noticiário, uma tragédia que aconteceu numa cidade do interior de Goiás, na região metropolitana próximo de Brasília. Um jovem de aproximadamente 35, 36 anos, chegou na casa da avó, matou a tia, matou uma criança, um garoto de 7 anos. A facadas, todos foram brutalmente assassinados. Ele teve um ato de loucura. O pai depois falou que ele vinha fazendo tratamentos, mas jamais imaginava que ele fosse chegar a esta situação. Algumas pessoas acham que, pelo fato de nós estarmos vivendo hoje num mundo de muitas informações, muita tecnologia, as pessoas estão mais tranquilas, talvez, e não estão tão agressivas assim. Mas, lamentavelmente, nós temos informações precisas de que a violência doméstica aumentou nesse período de pandemia, quando muitas, às vezes, estão todos dentro de casa e a falta do dinheiro, a falta de recursos faz com que algumas pessoas percam a razão, fiquem nervosas. Outras pessoas, por situações adversas, elas estão assim tão, vamos dizer, como se estivessem adormecidas. Elas fazem coisas sem pensar. É como se estivessem embriagadas. É como se elas estivessem num torpor, numa sonolência, que aquilo que ela é como se fossem sonâmbulos, como se estivessem falando e fazendo coisas sem a razão. Isso às vezes se dá devido a escolhas erradas. Em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, são os versos iniciais que eu quero trazer para nós. Quero dizer para vocês que o sermão que eu vou apresentar, ele não é muito agradável de ser ouvido, mas ele é preciso, ele é necessário. Pode ser que ele mexa com você aí na sua poltrona, pode ser que ele te incomode. Pode ser que eu seja criticado pelas palavras que eu vou pronunciar aqui, eu não sei. Mas, por outro lado, pode ser que você tenha a sua vida transformada nessa noite. Eu oro para que Deus opere em você essa transformação. Começando a leitura, diz aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que será que o apóstolo Paulo fez esse apelo tão veemente aos irmãos de Roma? Se você pegar o livro de Romanos, você vai perceber que o apóstolo Paulo tem uma preocupação muito grande com a vida espiritual dos irmãos, pela conduta das pessoas que viviam naquela época. No capítulo 1, ele traça um perfil dos homens e mulheres daquela época. E isso
por volta do ano 67, 60 da nossa era cristã, onde ele diz aqui, no capítulo 1 de Romanos, verso 18 em diante, mas diz ali, olha, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos de Deus, invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas. Tais homens são por essas coisas indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Como eu comentei, muitos estão vivendo como se estivessem em transe hipnótico, praticando, falando e vivendo coisas que, quando acontece alguma coisa na mente dele, o que foi que eu fiz? O que é isso? Muitos só percebem do tempo que estão vivendo quando uma tragédia lhes bate à porta. Quando alguém de sua família passa por uma situação que ele não esperava. Porque é muito comum, é muito fácil você ouvir as notícias acontecendo dessa tragédia, como eu comentei ainda há pouco, e falar, puxa, como a sociedade está continuando da mesma forma, Jesus precisa voltar. Mas a sua vida continua. Às vezes você tem até um erro, um pecado, e você continua vivendo nele, como se nada tivesse acontecido. Às vezes Deus permite que coisas aconteçam na minha e na tua vida, ou na sociedade, para impedir que coisas piores venham a acontecer. Eu diria que a Covid, por exemplo, pode ser uma manifestação do juízo de Deus, impedindo que o homem avance ainda mais em coisas que ainda está cedo para acontecer, mas que vai acontecer. Outra coisa que ainda diz, aqui no capítulo 1 de Romanos, diz aqui, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, as pessoas passaram a adorar coisas como ídolos, como deuses, no lugar de Deus, utilizando imagem de pessoas, de animais e outras coisas da natureza também. E aqui está dizendo, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural da mulher, de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Lamentavelmente, nós estamos numa sociedade que está vivendo e bebendo aquilo que eu coloquei hoje como título desse sermão, o vinho de Babilônia. O vinho de Babilônia, ele se desenvolve, ele é misturado em várias formas neste mundo. Muitas pessoas, infelizmente, dentro da igreja também estão bebendo do vinho de Babilônia sem perceber. Hoje, uma das formas que podemos dizer que hoje existe o vinho de Babilônia, uma delas é o politicamente correto. Ou seja, é aquela forma que você vê um determinado erro, mas você não pode falar, não pode criticar, porque hoje é considerado crime. É considerado um assunto próprio para um processo, e aí você pode até responder esse processo e pode ir para a cadeia. Por quê? Coisas que Deus considera como pecado, a sociedade hoje considera como normal. Uma delas, infelizmente, hoje é o homossexualismo. A igreja, por utilizar temas como este aqui, pode ser taxada hoje como homofóbica. E não é essa a situação. Aliás, diga-se de passagem, o que é fobia?
Se nós analisarmos bem, fobia quer dizer medo. Homofóbico, medo do homossexual. Nós não temos medo do homossexual. Fobia é medo. Então, quando as pessoas estão taxando errado, quando você usa de preconceito com uma determinada situação, com uma pessoa que faz a sua opção sexual para esse lado, se você não aceita, você até conversa com a pessoa, trata ela bem, mas você não aceita o comportamento dela, você é chamado de homofóbico. Mas isso não é homofobia, isso é princípio. E se eu tivesse homofobia, eu jamais me aproximaria de um homossexual. Tenho amigos e colegas de trabalho homossexuais. Mas acontece o seguinte, como é que eu e você podemos viver de forma que essas pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo e vejam que elas precisam voltar ao modo natural como Deus havia colocado? Porque, lamentavelmente, elas beberam do vinho de Babilônia, um dos vinhos de Babilônia. Uma das misturas é essa. Antigamente, o vinho de Babilônia foi o quê? A mudança do sábado para o domingo e permanece esse vinho ainda sendo dado e vai ser dado em doses mais fortes daqui a alguns dias. Outra coisa também que foi misturado, que é o vinho de Babilônia, é a crença da imortalidade da alma. E para essa situação, há uma advertência. Outra mistura do vinho de Babilônia, que nós podemos hoje dizer, é essa maneira dessa libertinagem, onde os pais não podem mais corrigir os seus filhos com a autoridade que lhes é devida. A Bíblia ensina que o pai deve corrigir e orientar o filho com disciplina física em algumas formas, em alguns momentos, não de forma que venha causar dano físico à criança, mas uma disciplina que a criança ela conheça que há limites. E hoje, a pregação, o vinho de Babilônia diz que você não pode bater na criança, não deve corrigir, que tudo é normal. Hoje a ideologia, a mistura de coisas que está sendo ensinada, mostra que o crime compensa. Nós temos um código penal no Brasil que permite que o criminoso, depois de praticar um delito e for preso, ele ainda seja recompensado com um auxílio que vai ajudar a família dele na sua ausência, enquanto que o pai de família que ele tirou a vida fica sem nenhum respaldo. Os direitos humanos defendem o direito do bandido, mas não defendem o direito do pai de família. Esse vinho de Babilônia está sendo misturado e as pessoas estão aceitando de forma tranquila, de forma correta. Você não pode falar nada que contrarie qualquer tipo de atitude ou comportamento da sociedade de hoje. Mas acontece que eu e você fomos chamados para dar uma advertência para o mundo que está caminhando para a sepultura. Igual aquele filme, aquele seriado Walking Dead. Infelizmente, nós estamos encontrando Walking Dead pela rua. Se você andar ali na Cracolândia, você vai encontrar Walking Deads. Pessoas que são ali dependentes do tráfico que outros levaram para eles dependem daquela droga, o crack, e são verdadeiros cadáveres ambulantes. A sociedade, os direitos humanos não estão trabalhando para tirar aquelas pessoas dali. São poucos, algumas ONGs, são poucas as ONGs que talvez trabalham por isso. E alguns dos irmãos da igreja têm filhos que estão perdidos no mundo das drogas. Apocalipse 14, 6 a 12. Está chamando a atenção para as coisas que em breve irão acontecer. No capítulo 13, nós vemos aí que há um poder político e religioso que vai dominar a terra, dentro em breve. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. A besta que sobe da terra fará com que todos os habitantes da terra adorem a besta que sobe do mar. Besta aqui representa poder. Aqui nós teremos um poder eclesiástico, um poder religioso, que vai receber força e poder de uma nação que seja capaz de impor métodos, regras e disciplinas para outras nações, com seu poder econômico e bélico. E de acordo com os estudos, essa besta que emerge do mar é aquele poder que foi estabelecido desde o ano 538 da nossa era, quando o imperador Justiniano nomeou um pontífice como cabeça da igreja. E durante 1260 anos, que encerrou-se na Revolução Francesa, esse poder dominou o mundo todo. Mas essa
Essa intervenção da Revolução Francesa, com a entrada do general Berthier no Vaticano, fez com que se cumprisse o que diz ali, que houve uma ferida quase mortal. E ela foi curada. E ela está se restaurando dia a dia cada vez mais. Começou a ser curada em 1929 com o edito de Mussolini, o Tratado de Latrão. E depois nós temos aqui uma outra besta que emerge da terra. É um poder que fará com que todas as pessoas na sociedade prestem homenagem e adorem a primeira besta através de das gotas do vinho de Babilônia, que é exatamente a imposição da marca através da santificação do domingo como dia do descanso. Aí, no capítulo 14, nós então temos a advertência que é dada. Primeiro chama a atenção das pessoas da terra para o que está acontecendo no céu. No capítulo 14, verso 6, nós vemos ali: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Esta primeira mensagem, ela é uma mensagem que ela tem uma função de chamar a atenção da humanidade para o juízo de Deus. Esse juízo, ele já começou a se desenvolver no céu. Cristo está apresentando o nome de cada um. Mas aqui está mostrando que nós devemos temer a Deus. As pessoas hoje não estão mais temendo a Deus. A maneira como Deus é retratado hoje na literatura, na televisão, nas novelas, ou muitos até estão defendendo hoje não a Deus. Um dos vinhos de Babilônia é a teoria da evolução, que é ensinado em nossas escolas aí no estado e no município. As crianças são obrigadas a engolir a teoria da evolução como sendo algo científico e que deve ser reconhecido como original, como autêntico, enquanto que a Bíblia é descartada. O ateísmo surgiu exatamente por mesma ocasião em que se desenvolveu a teoria da evolução. Nós temos aí poderes que estão trabalhando para conseguir eliminar da vida do ser humano a existência de Deus. E aqui está chamando a atenção: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado ao seu juízo. Essa mensagem procura chamar a atenção de que há um Deus que está atento a todas essas coisas e que, embora esteja sendo olvidado pela sociedade, esse Deus vai trazer juízo, tanto um juízo investigativo como um juízo executivo. E eu e você temos que estar com a mente preparada para receber essas advertências. Você que se diz adventista do sétimo dia, você que se diz cristão, que estuda a Bíblia, mesmo que não seja da igreja adventista, você tem que compreender plenamente essa mensagem aqui. Ou do contrário, você vai passar despercebido dessa situação. O juízo virá. Teu nome foi eliminado dos livros do céu, porque você não estava em comunhão com Deus. Ou se deixou levar pela ideologia, ou a ideologia de gênero, ou qualquer outro tipo de ideia que o mundo está defendendo hoje aí, e daquelas que são colocadas como lei, como princípio, dos quais, se você se opor a elas, você é considerado criminoso. Aí você vai ter que escolher entre servir a Deus e servir ao homem. A segunda voz, ela chama a atenção para a queda de Babilônia. Diz aqui: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Sim, ela vai cair. Este vinho que ela está dando deve ser tirado, o cálice dela também das tuas mãos. Se você está tomando algum vinho de Babilônia, aí você fala: não, na minha casa a gente procura ler a Bíblia, assim por diante. Mas deixa eu falar uma coisinha que vai mexer um pouco aqui, comigo e com você. Nós temos em nossas mãos o mundo através do celular, através da televisão, da internet, de uma forma geral. E muitas coisas que nós temos ali, nós colocamos dentro de casa. Os nossos filhos assistem, nós assistimos. Eu vou falar uma coisa aqui, até comentei com a minha esposa.
a gente vai tirar na Netflix de casa. Ela é um meio de você beber o vinho de Babilônia. Temos outras emissoras aí também, os filmes de Hollywood, as novelas da Rede Globo e de outros canais mais, os próprios incentivos que a televisão vem trazendo para ajudar as crianças a desenvolver atitude e comportamento homossexual. Para que vocês tenham uma ideia, eu trabalho no serviço público. E eu faço matrícula de crianças na escola. E agora, na matrícula, quando eu vou colocar lá os dados da criança, e vou colocar a filiação, não coloco mais pai e mãe. Lá no campo está para preencher, filiação 1. Você vai colocar o nome do pai e da mãe, e vai colocar o sexo. Filiação 2, vai colocar o nome do pai ou mãe, e colocar o sexo. Toda a sociedade está sendo forçada a ter essa conduta. Hoje nós vemos aí um poder judiciário que se vende e se rende diante de exigências de partidos políticos para sancionar aquela lei, para tirar a liberdade de um ou de outro, ou para dar liberdade para quem não merece. E nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. A política está torcida. E muitas vezes nós vamos aceitando, vamos sendo coniventes com isso. A terceira voz, ela traz uma advertência séria. A primeira, ela chama atenção para que as pessoas se atentem para a verdadeira adoração. E ela chama atenção exclusivamente também para o Santo Sábado, porque o vinho de Babilônia vai estar dando a beber adoração falsa no primeiro dia da semana. E quando você vê aqui, e adorar, e aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas, está chamando atenção para o quarto mandamento. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e as fontes, e tudo que neles há. Êxodo 20, verso 11. Agora nós temos aqui a terceira mensagem angélica. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. E ele aqui, o apóstolo João fecha o verso 12 dizendo, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então há um grupo que não vai beber do vinho de Babilônia, não vai aceitar adorar a besta, nem vai receber a sua imagem. Esse grupo está espalhado em muitas e muitas igrejas, e não apenas dentro da igreja adventista do sétimo dia. Deus tem pessoas fiéis em todas as igrejas. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Há um convite que Deus faz para as pessoas que estão na Babilônia, porque haverá uma confederação. Todas as denominações religiosas já estão no acordo de negociação de fusão. Todas elas estão unidas, pelo menos nos Estados Unidos já estão unidas, e são exatamente as igrejas protestantes, os seus líderes, que irão forçar o governo norte-americano a formar a imagem à besta. Na verdade, a imagem à besta é a união da igreja com o Estado. E a marca da besta vai ser exatamente a sanção do decreto dominical. A pergunta é, quem está preparado? O problema é que eu e você estamos vendo essas coisas acontecerem, mas nós lentamente estamos caminhando de uma forma como se tudo estivesse tranquilo. Alguns ainda estão fazendo planos de projetos para aquisição de muitas coisas, de compra, de venda, assim por diante. É verdade que temos que realmente fazer investimentos, mas nós temos que vigiar, porque o tempo que nós estamos vivendo é o tempo que depois eu vou pedir para vocês lerem comigo uma outra passagem. Mas agora vamos para o capítulo 18 de Apocalipse. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Desde o início da pandemia, todas as pregações que eu estou fazendo, não somente eu, mas pastores reconhecidos no Brasil e no mundo, como Rodrigo Silva, Arilton Oliveira
Gilson Grittner, Luiz Gonçalves e muitos outros, e estão trabalhando, dando uma ênfase muito forte às 3 mensagens angélicas e às advertências finais do livro de Apocalipse para o tempo que nós vivemos. Não há muito tempo, gente. Nós não vamos ter muito tempo pela frente. Jesus está voltando. Glória a Deus. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 18, verso 1 a 4. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações, têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Ouvi outra voz dizendo, presta atenção, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Agora, quem é que vai dar essa advertência para tirar essas pessoas que estão sendo iludidas na Grande Babilônia? Essa é a pergunta. A resposta deveria ser eu, você, nós. Só que tem um detalhe. Enquanto eu e você estivermos envolvidos com alguma coisa que esse mundo oferece em forma do vinho de Babilônia, que eu citei aqui alguns, tem muito mais coisas. Eu sei que mexi na ferida ali de alguns, mas o problema não é meu, é seu, é você e Deus que tem que resolver isso. Eu e Deus tem que resolver o meu lado. Agora eu faço uma pergunta. A chuva serôdia já está caindo na tua vida? Está caindo no seu lar? No meu lar? Na minha vida? Porque as pessoas que vão fazer esse quarto anjo, esse anjo que vai trazer essa mensagem poderosa, na pessoa do Espírito Santo, são as pessoas que receberão o poder da chuva serôdia, que vão dar o alto clamor. Além das 3 mensagens angélicas, essa advertência para sair de Babilônia. E se você estiver envolvido com o vinho Babilônia, como é que você vai divertir as pessoas? Como é que você vai receber o poder da chuva serôdia se tiver alguma coisa aí no teu coração? Algum pecado ainda escondido, acariciado? Pense seriamente nisto. Se Jesus voltasse hoje, se você morresse agora, você estaria selado com o selo do Deus vivo para a vida eterna? A contrafação do selo de Deus é a marca da besta. A marca, para quem não sabe, no tempo do Império Romano Antigo, a marca ela tirava a identidade das pessoas. Elas eram marcadas por um selo, por uma marca do Império ou alguma coisa a mais que identificava ela como uma pessoa excluída da sociedade, que não tinha valor. Então ela era estigmatizada como um escravo, como um criminoso, como uma prostituta, alguma coisa assim. Já o selo de Deus não. O selo de Deus ele te dá identidade, ele identifica você como filho de Deus, como servo do Deus Altíssimo. Aí, aqui nós teremos 2 coisas para escolher. Ou o selo de Deus, ou a marca da besta. A marca da alienação, daqueles que vão receber as 7 últimas pragas. Tem pessoas sinceras e fiéis em todas as igrejas que precisam ouvir essa advertência. A igreja adventista ela está fazendo isso agora, nesse tempo de pandemia. Porque antes a gente só ouvia os sermões dentro das nossas igrejas. Agora está sendo expandido. Agora todas as pessoas podem ver o que nós devemos pregar. Está aí no YouTube, nas redes sociais. E agora está indo para o mundo todo. E com certeza é uma das formas do Evangelho chegar a muitas pessoas. Mas Deus quer usar a mim, quer usar a você. Ele quer derramar sobre mim, sobre você, a chuva serôdia. Porque Ele quer salvar a mim e a você. E a chuva serôdia só vai ser derramada sobre aqueles que receberam e deixaram que a chuva temporã fizesse o seu trabalho durante toda a sua vida. Isso chama-se santificação. Lá em Hebreus fala, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E para terminar, quero ler com vocês 2 Pedro, capítulo 5, verso 8, que diz ali, 1 Pedro 5, verso 8. 1 Pedro. Diz ali, sede sóbrios
Sede sóbrios. Essa palavra é um tanto contundente. Sóbrio é uma pessoa que não está embriagada. Então, se ele está falando para eu e você sermos sóbrios, significa que corremos o risco de estarmos embriagados. E no tempo que nós vivemos hoje, está muito fácil se embriagar. Sabe por quê? Basta você assistir um filme ou um seriado que você começa a aceitar determinadas ideias. Porque quando você e eu permitimos que cenas de violência, assassinatos, prostituição, homossexualismo e qualquer outro tipo de coisa entre dentro da nossa casa, nós estamos bebendo esse vinho de maneira sutil. Sutil. E quando nós menos percebemos, nós vemos que há pessoas que estão se levantando com críticas à igreja, crítica na Bíblia, crítica àquele outro. Quando começa assim, o vinho já está fermentando na mente, no coração dessa pessoa. E ela está se tornando inapta para receber a chuva serôdia. Então ele fala aqui, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu e você temos a oportunidade de dar a última mensagem de advertência a este mundo. E para isso, eu quero terminar com vocês a última passagem desta noite. Apocalipse 3, versículo 20. E esta passagem tem a ver exatamente com a igreja de Laodiceia. Jesus está dando uma chance ainda para mim e para você. Ele diz ali, Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se alguém, eu vou dizer outra coisa, vou parafrasear aqui. Se alguém estiver sóbrio e vigilante, vai ouvir a voz de Jesus e vai abrir a porta e ele vai entrar e a vida será totalmente transformada. Mas se a minha mente, a tua mente, estiver entorpecida com qualquer taça do vinho de Babilônia, cuidado. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós nesta noite. Eu não sei quando é que você vai assistir essa mensagem, se você está assistindo ela hoje ou não, não sei. Eu só sei que ela serviu para mim. Ela tem a ver com a minha vida, tem a ver com a minha salvação. Se você está preocupado com a tua salvação, dê atenção a essas palavras. Comece a fazer uma avaliação da tua vida. Vê se Jesus está dentro do teu coração ou se ele está do lado de fora. Porque ainda hoje ele está batendo. Hoje, essa mensagem de hoje é uma batida dele. Que Deus abençoe a mim e a você. E que nós possamos deixar que ele entre em nosso coração. E que seja tirado de nosso organismo, de nossa mente, qualquer tipo de gota do vinho de Babilônia, antes que seja tarde demais. Que sejam derramadas profusamente gotas da chuva serôdia sobre mim e sobre você. É meu desejo, a minha oração. Amém.